Empresárias e empresários, bom dia. Falaremos hoje sobre a pandemia e os reflexos nos contratos empresariais bancários. Assunto de extrema relevância, creio eu, porque todo mundo sabe, né? O efeito dessa pandemia no mundo empresarial, no mundo dos negócios. E agora, especialmente, vamos falar sobre estes impactos nos contratos bancários. Então, o que nós fizemos aqui? Nós separamos alguns julgados deste mês de agosto de 2021. O mês está terminando agora, né? Hoje é dia 31 de agosto. Então, fizemos uma busca dos casos favoráveis às empresas para a gente ver a tendência do tribunal nesses casos, o que é preciso comprovar para que a empresa ela tenha um resultado satisfatório no tribunal, para que tenha uma decisão favorável. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, sou advogado há mais de 20 anos na área de direito empresarial e bancário. E o objetivo dos nossos vídeos que estamos fazendo é auxiliar você, empresária, você, empresário, a compreender melhor o universo bancário, empresarial, o universo dos contratos, né, suas relações patrimoniais, enfim. Vamos lá então, vamos começar com o conteúdo, o estudo dos casos. Então, como havia falado anteriormente, nós buscamos alguns julgados proferidos neste mês de agosto, julgados favoráveis à empresa, às empresas de um modo geral. Isso que nós vamos discorrer hoje. Vamos mostrar estes casos e o que é que o tribunal tem deferido para as empresas que estão passando por dificuldades em momentos de pandemia junto aos bancos. Então, o primeiro caso é um caso muito interessante, foi julgado agora no dia 27 de agosto, caso bem recente. E fala assim, esta é a ementa, ação revisional de contrato bancário julgada procedente, financiamento de veículo usado para transporte escolar. O que foi decidido neste julgado? Foi suspendida a exigibilidade dos pagamentos das parcelas referentes aos meses de abril, maio e junho de 2020, porque isso aqui é uma apelação, então ela julgou o que já tinha sido decidido numa sentença do ano passado. Então acabou sendo julgado agora, por isso que está suspendendo as parcelas de abril, maio e junho de 2020. Mas o importante aqui não são as datas, é o raciocínio, é o porquê que foi decidido dessa forma, porque essa é a tendência do tribunal. Com autorização para pagamento ao final do contrato, e foi aplicada a teoria da imprevisão. Então, quais foram os fundamentos principais que é importante neste julgado? Já havíamos falado e sempre temos dito, ao longo de todos esses vídeos, que você, empresário, não é consumidor. Então, muitas coisas que são ditas e são previstas nos contratos de consumo, previstos no Código de Defesa do Consumidor, não se aplica a você, empresário, porque você não é o consumidor final, o destinatário final do produto bancário. Você vai investir na tua produção. Então, a jurisprudência entende que você não é um consumidor final, então não se aplica para você o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Nesse julgado, muito interessante, um dos fundamentos é o seguinte, e fala o relator, de consumo ou não a relação, o resultado deveria ser o mesmo, a concessão da prorrogação do vencimento das parcelas, ou seja, independente de ser relação de consumo, tem que ter a prorrogação das parcelas. Trata-se de pedido de revisão de contrato feito de forma absolutamente razoável e em consonância com o quadro econômico que se abateu sobre o país por conta da referida crise sanitária. E colocou também que, particularmente no que tange aos contratos bancários, tem sido admitida a revisão contratual quando comprovada a alteração do faturamento do contratante, obstativa do pronto pagamento das parcelas de amortização, pelo exercício de atividade ter sido afetada severamente por evento externo imprevisível. Então, só para deixar anotado aqui, esse julgamento foi uma apelação de número 1724, 21, 2020, 826-0443,
Tribunal de Justiça de Estado de São Paulo. Como falei, julgado no dia 27 de agosto. Então, neste primeiro caso que nós falamos, afastou a relação de consumo e aplicou a teoria da imprevisão. Muito importante isso. E é um julgamento muito bom. E isso não é o único com relação a transporte escolar. Isso pode ser também colocado para outros ramos de transporte. Mas não é o único. Inclusive tem vários, vamos dizer assim, referências a outros julgados de transporte escolar. Então, se você é um empresário de transporte escolar, já sabe que tem um bom caminho. A decisão do tribunal é muito favorável para você. Segundo caso, apelação 104-5661-36-2020-826-0114, originalmente da comarca de Campinas, São Paulo, também julgado no dia 27 de agosto. Todos esses julgados, como eu falei, são desse mês. Tá? Também, nesse caso, foi uma ação contra um grande banco, que versa o seguinte: trata-se de ação revisional de contrato bancário, em que os recorrentes afirmam a existência de abusividade nos contratos celebrados e também pedem a aplicação da teoria da imprevisão, em decorrência do advento da pandemia Covid-19. Então, os argumentos utilizados pelos recorrentes, que são os apelantes, abusividade nos contratos e teoria da imprevisão. Qual foi o resultado disso? O resultado foi que declarou a abusividade dos juros remuneratórios em uma das cédulas bancárias, porque eram várias cédulas. Em uma delas afastou. Desculpa, em várias, né? Foram 5 cédulas bancárias, limitando a taxa de juros às taxas médias de mercado. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, nós falamos um vídeo também anteriormente sobre as fases dos contratos e aplicação de juros. Como funcionam os juros nas fases remuneratórias, os juros remuneratórios e a taxa de juros de inadimplência, moratórios. Então, quem quiser saber mais, volta nos vídeos e dá uma assistida, porque é importante. Tá? Então, limitou as taxas médias pelo Bacen, afastou a capitalização de juros em um dos contratos que não estava previsto no contrato. E também descaracterizou a mora, que é muito importante também, ou seja, disse que não está em mora porque, como estava sendo cobrado a mais, não estava em mora. E não estando em mora também mandou compensar os valores pagos a maior de forma simples, com débito em aberto, recalculando-se o valor das prestações. Olha que julgado importante, esse é um julgado muito bom. Então é importante aqui que mandou aplicar a média do Bacen, afastou a capitalização de juros de um dos contratos, descaracterizou a mora, afastou, você não está devendo, disse, não, está tudo certo, você não pode ser inscrito nos cadastros de inadimplentes, e mandou compensar e recalcular estes contratos. Muito bom, não? Eu particularmente, vendo este julgado, é um julgado muito robusto e dá muita informação sobre essa tendência dos tribunais, né? Principalmente aqui. Eu fiz com base, vocês devem perceber, com o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, porque estamos aqui. Mas creio eu que o entendimento daqui de São Paulo não vai ser muito diferente dos outros estados da federação. Como falei, a ideia aqui é entender como o tribunal está se comportando, está entendendo essas lides referentes a contratos bancários no período da pandemia. Terceiro caso, também é uma apelação de número 1003-819-60 de 2021, 826, da comarca de Jaú. Também um apelante é uma transportadora. E as apeladas são 2 bancos importantes. Esses bancos que fazem comerciais na televisão. Não vou falar nomes aqui, tá? Que é apenas um estudo de casos, né? Também o que foi pedido foi um contrato de revisão contratual. Esse contrato aqui ele é bem peculiar, porque é uma empresa que atua no ramo de transportes, mas durante a pandemia eles resolveram comprar máquina de gelo para produzir gelo. Então,
já é um contrato que não é tanto de imprevisão, porque foi durante o período da pandemia que iniciaram as atividades. Então é um julgado muito interessante. Fala aqui, ó, no relatório, uma empresa que atua no ramo de transporte rodoviário turístico e de passageiros e que procurou diversificar os negócios com a aquisição de máquina de produção de gelo. No ato da celebração dos contratos estava em plena atividade, mas ocorreu queda considerável do seu faturamento e o pedido é de suspensão temporária dos pagamentos até que a recuperação se verifique. Então, qual foi a decisão aqui? E essa decisão também é uma decisão muito assertiva, porque decidiu pela suspensão temporária até dezembro agora, de 2021, do pagamento de 50% das parcelas das prestações dos financiamentos. 50% reduziu. A medida ordenada é de modo a proporcionar que a autora tenha possibilidade de readequação de seus negócios, sem que se mostre extremamente prejudicial aos interesses das credoras. Então, aqui o tribunal ele deixa bem claro, né, que a redução ela também tem que observar não só o interesse do devedor, mas também muito o interesse do credor. Aliás, a maioria dos julgados que tenho visto fala exatamente isso, observar os interesses do credor, porque a regra é os pactos têm que serem cumpridos. Então, como os pactos têm que serem cumpridos, a readequação é somente o necessário para que o devedor consiga ter algum fôlego para continuar nas suas atividades empresariais e pagar este contrato. Tá? E o quarto caso? O quarto caso foi um caso julgado em 11 de agosto de 2021 e é um agravo de instrumento. Só para localizar você, empresário e empresário, quando a gente tratou anteriormente de apelações, ou seja, julgados que já tinham sido decisões de julgados que já haviam sido feitos por completo, ou seja, o juiz lá numa comarca já tinha decidido por completo. Ele sentenciou, ele viu todos os pontos e falou que eu posso terminar esta briga. E decidiu. Então deu uma sentença. Sentença é decisão terminativa, decisão que acaba o processo. Acaba naquela instância, na primeira, mas depois tem um recurso. Agora, nesse caso aqui, é um agravo de instrumento. E agravo de instrumento são decisões no meio do processo. É alguma decisão que interessa as partes, que elas não se conformam, então elas vão para o tribunal, para que o tribunal reforme no meio ainda, antes de ter uma sentença de apelação, uma sentença de mérito, desculpa, antes do juiz sentenciar e acabar com o feito. Então, o agravo de instrumento, número 2112-695-28-2021-826-0000. Originário da comarca de Ibitinga, também é um grande banco. E o que fala neste agravo de instrumento? A ementa é a seguinte: agravo de instrumento, tutela provisória de urgência, pagamento de parcelas de refinanciamento de dívida, tutela deferida para vedar a inscrição do nome da gravata nos órgãos de proteção ao crédito e suspender os pagamentos das parcelas do contrato entre março de 2021 e agosto de 2021, sem incidência de juros e multa. Que coisa interessante, hein? Então, foi isso o que foi decidido. Prorrogou as parcelas do período de março a agosto de 2021, não permitindo a colocação em nome no Serasa e também obstando a incidência de juros nesse contrato. Como eu falei, todos esses. Então, esses foram os julgados mais importantes que nós conseguimos buscar no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, julgados neste mês de agosto agora. O importante, então, de tudo isso que nós falamos, é deixar bem claro para você, empresária, você, empresário, como nós temos sempre falado ao longo desse tempo, vocês exercendo atividade mercantil, atividades empresariais, não estão atrelados ao Código do Consumidor. Por isso que nós sempre, nas nossas pesquisas, nós estamos enfatizando muito a questão de julgados
de empresas, porque é diferente, é bem diferente. Teve, por exemplo, agora há pouco a lei do superendividamento, e a lei do superendividamento não entra para empresas, é para pessoas físicas. Então é uma grande diferença entre como se pode, no que se pode pedir ao tribunal, o que se pode pedir judicialmente. Então, para a gente aclarar melhor os pontos, as revisões durante esse período de pandemia, elas estão sendo... Existe possibilidade de ser favorável, sim, aos empresários. E se você está com dificuldades no teu empreendimento por conta da pandemia, saiba que o tribunal ele tem deferido, sim, e dado para você esse fôlego que você precisa. Você pode entrar judicialmente e pedir essa revisão que pode ser tanto para suspender o pagamento do contrato, ou também apenas, não só a suspensão do pagamento, mas também para colocar, né, no caso, o pagamento ao final. Essas parcelas, elas não ficariam, elas seriam calculadas ao final. E é isso que o tribunal tem decidido. Suspensão ou redução dessas parcelas, com recálculo ao final. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Mas é isso. Creio eu que deu para você empresário, entender o cenário. Nós falamos de 4 casos aqui, 4 casos de sucesso, em que o Tribunal de Justiça entendeu as razões, os motivos claros dos empresários que têm realmente o direito de continuar na sua atividade empresarial, né? Atividade tão necessária para o nosso país. Então, se você gostou, eu peço que deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se tiver alguma dúvida também, coloque aí, escreva. E agradeço a todos vocês, empresários que estão assistindo. Agradeço, desejo a todos muito sucesso, prosperidade e força para esse período de pandemia. Até breve.